Muito bem, lição número 8, a parte de terça-feira, os anos de trabalho, os anos de labor. Quando as pessoas amadurecem, chegam assim a uma idade em que eles podem dizer têm uma família, isso leva em torno de uns 40 anos. E para isso é preciso ter paciência. Sem paciência não se forma uma família, não se tem um relacionamento unificado, sólido, e sem isso a pessoa tem problemas financeiros. Planejamento para o sucesso é a pessoa olhar para frente, antes de olhar para o chão. Olhe para o horizonte, na linha do tempo, para que você possa estabelecer de que forma você vai produzir uma família, para que você possa então ter o seu nome assim registrado na história desse mundo. 2 homens estavam dentro de uma mina, eram 2 mineiros. Estavam assim procurando minérios de ouro. De repente um deles bateu com a picareta em uma grande pedra. O outro que estava com ele, o outro trabalhador, ambos eram sócios. O segundo era mais afoito e disse: você vai tirar essa pedra de que jeito? Ele disse: vou tirar devagarinho. Disse: que devagarinho? Se eu botar aí um pouco de pólvora, eu vou explodir essa pedra em 2 minutos, arranca ela daí em pedaços. O outro disse: calma, eu quero tirar essa pedra devagarinho. Essa pedra pode dar um bom lucro para a gente. Posso vender para um escultor. Que escultor que nada? A gente vai perder tempo. Disse: calma. O outro começou a cavocar em volta da rocha que estava assim envolvida, incrustada ali no meio da terra. O outro estava impaciente, andava de lá para cá. Voltou e disse: me dá essa marreta aqui, que eu arrebento essa rocha em 2 tempos, a gente vai embora para casa. O outro disse: calma, se você está apressado, pode ir embora, eu continuo o trabalho. Disse: não, você está sozinho aqui? Mas é um absurdo você querer tirar essa rocha inteira. Disse: quero tirar, é uma rocha de mármore. Isso pode dar um bom dinheiro para um escultor fazer uma obra de escultura e vender, teremos um lucro também. Ele disse: é besteira. Disse: calma. O rapaz então, com paciência, começou a cavocar em volta, até que de repente a grande pedra rolou para o chão. Ele rolou até o elevador, levou para cima, deixou do lado de fora, lavou. Depois de alguns dias, um escultor muito famoso passou por ali, viu aquela pedra de mármore branquinha, bonita, e acabou comprando aquela pedra de mármore e dali fez uma escultura maravilhosa. Essa história mostra 2 homens no mesmo local, mas com ambições diferentes. Um deles era impetuoso, o outro era paciente. Isso quer dizer que na vida nós não podemos atropelar os acontecimentos. Precisamos ter paciência para a formação de uma família, para equilibrar nossas finanças e estarmos preparados para situações de emergência na vida. Quando passamos por uma pandemia, foi difícil as pessoas ficarem sem trabalho, ficarem sem dinheiro. Muitas pessoas se questionam: como é que eu passei pela pandemia, hein? De que jeito eu passei? Muitas pessoas foram assim previdentes, fizeram reservas financeiras e no meio da pandemia tiveram com que se sustentar. Podia parecer uma bobagem lá atrás, mas na hora que chegou na emergência, na necessidade, aí as pessoas viram que tinham agido com sabedoria. Representa esses 2 homens dentro daquela mina. Um deles impetuoso, querendo arrebentar com tudo logo, sem nenhuma paciência. O outro, calmo, tranquilo, estava desenvolvendo ali o seu trabalho. Nós precisamos ser sábios para que nós possamos fazer um compromisso cristão, para dirigirmos a nossa vida e a nossa família em princípios bíblicos que com o tempo vai virar uma obra de arte. Isso é muito importante. Por isso a lição de hoje fala sobre considerando os anos de trabalho, os anos de labor. A pergunta número 4 diz assim: olhando o que a Bíblia nos diz sobre o trabalho e a família, o que aprendemos sobre o lado financeiro e o lar? Vamos a 3 textos, 1 Timóteo 6, verso 8, 5, verso 8, apóstolo Paulo dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Provérbios 14, verso 23, em todo o trabalho há proveito, mas se ficar só em palavras, a pessoa empobrece. Colossenses 3, 23, 24, em tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, vocês estão servindo. Então a pergunta é, olhando o que a Bíblia diz sobre o trabalho e a família, o que aprendemos sobre finanças e o lar? Resposta: o trabalho traz dignidade à família e traz prosperidade se for feito de todo o coração, como se fosse para Deus. Portanto, temos que pensar
nessa situação de fazermos tudo com carinho e com o coração, porque nós podemos ajudar o próximo através da nossa família. Se os pais trabalharem pelo bem da família, isso logo aparecerá no provimento do dia a dia. E se a família estiver passando por crises, aquelas economias que a pessoa fizer vai sustentar a família naquele tempo de crise. E crise pode vir na sociedade, pode vir no mundo, pode vir de maneira assim circunstancial. Imagine as pessoas que estão desabrigadas por causa da chuva, as pessoas que estão na guerra na Ucrânia, as pessoas que passaram pelo terremoto na Turquia e na Síria. Muitos não tinham nenhum tipo de segurança financeira, muitos não planejaram nada, mas os que planejaram e perderam ainda conseguiram se sustentar de alguma forma. Por isso, existem 3 pontos importantes que as pessoas precisam assim colocar em prática, a fim de que não sofram quando houver situações de emergência. A primeira regra é o seguinte: é preciso produzir um ambiente cristão com culto familiar, com estudo da lição, com oração uns pelos outros, ir à igreja com frequência, separar os dízimos e as ofertas na presença dos filhos, para que eles aprendam a honrar o Senhor com sua renda. Esse é o primeiro ponto, fazer o culto doméstico. Estar sempre mostrando o lado espiritual para os filhos e para a família. Segundo ponto, é preciso mostrar que o trabalho é importante e digno, e todos devem ter disposição para realizar as tarefas que aparecem, sem esperar pelos outros. É preciso mostrar que o trabalho traz uma recompensa valiosa, que é a parte financeira, que supre as necessidades da família e ainda nos concede o dom de ajudar o nosso próximo. Por isso, é importante a família ser dirigida de maneira plena para o lado financeiro. Terceiro ponto, dê prioridade para uma educação de qualidade para os seus filhos. Procure uma escola com princípios cristãos. Isso vai ajudar na formação do caráter dos filhos e permanecerá assim para a eternidade. Invista nesse ponto. Então, os 3 pontos importantes produza um ambiente cristão da sua família. Segundo ponto, mostre que o trabalho é importante da família. Terceiro ponto, dê prioridade a uma educação de qualidade. Dessa forma, a família poderá ser sustentada e poderá, então, crescer de maneira plena. Ellen White escreveu o seguinte, está em Meditações Matinais, 1956, página 252. Ela escreveu o seguinte: o verdadeiro esforço cristão começa na família. O verdadeiro esforço cristão começa na família. Expandir do centro para fora, a fim de abranger as esferas mais amplas. Uma pessoa salva no seio da família ou na vizinhança, pelo vosso paciente e esforçado trabalho, trará ao nome de Cristo tanta honra e tanta glória, e brilhará tão intensamente em vossa coroa na eternidade. Então ele vai estar dizendo que é importante nós colocarmos um esforço cristão em nosso trabalho, para que nós possamos honrar a Cristo e levar pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, pessoas para a salvação. Uma família se mudou para Paris. Estavam assim mudando para outro país, mas estavam parados em Paris, porque o pai queria ganhar algum dinheiro. Eles alugaram um hotel. Não havia uma sala no hotel que eles alugaram. Existia uma sala comum, vários quartos e uma sala em comum. Quem quisesse usar aquela sala, assistir televisão, usava a mesma sala. Mas havia uma família adventista que sempre ia para a sala de manhã e à noite fazer o culto. E a filha da família, a moça, ficava constrangida, pensando, qualquer hora vai aparecer um hóspede em um desses quartos e vai nos ver ajoelhados aqui ou cantando hino e vai achar estranho. E ela então sempre estava constrangida, mas o pai não ligava para isso. E cantava os hinos e fazia oração, e assim eles ficaram uns 4 anos ali. Depois foram embora para outro país, para uma casa própria. Depois de algum tempo, aquela moça, que era da família adventista, estava numa exposição em Paris, quando uma jovem senhora se aproximou e disse: "Puxa, que prazer ver você." A moça disse: "Eu conheço a senhora?" Disse: "Talvez vocês não me conheçam, mas eu conheço você e conheço a sua família. Você é parte daquela família que naquele hotel, aqui em Paris, vocês se ajoelhavam naquela pequena sala comum e vocês oravam, cantavam hinos a Deus. E o seu pai como está?" "Está bem, graças a Deus," disse a moça. "Diga a ele que eu quero agradecer pelo bem que ele me fez. Eu estava naquele hotel e estava enfrentando grandes problemas. E quando vocês iam para a sala para orar, eu me ajoelhava no meu quarto
e acompanhava as orações de vocês. Foram orações que atingiram e modificaram a minha vida também. Diga ao seu Pai que eu estou agradecendo por tudo que vocês fizeram. Hoje eu também sou um adventista do sétimo dia. As duas se abraçaram emocionadas. É isso que a Ellen White está fazendo. Devemos colocar prioridade e esforço cristão na família, de maneira que a nossa influência saia de dentro para fora e atinja outras esferas. Uma pessoa salva no seio da família ou na vizinhança vai glorificar o nome de Cristo e vai fazer com que nossa coroa brilhe no céu. Deus abençoe. Possamos, durante o tempo que trabalharmos nessa terra, considerarmos que sempre haverá um resultado positivo se colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida e na vida da nossa família. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Queremos que o Senhor nos ajude a considerarmos tudo o que estamos fazendo, para que lá na frente possamos ter resultados positivos. Abençoa-nos, abençoa meus irmãos que estudam comigo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, que haja uma bênção para todos nós. Estamos estudando sobre planejamento para o sucesso. E o planejamento para o sucesso significa pensar em Deus, colocar nossa família em equilíbrio com a vontade divina e assim desfrutarmos dos resultados positivos depois de algum tempo de trabalho. Deus abençoe a todos. Amém.